Boa noite, oi pessoal. Estamos aqui começando mais uma live. Oi, vida Ciranda. Oi, Noena Hera? Noena Hera? É assim que se pronuncia? Bem-vindos. Vamos começar hoje uma live sobre um tema que... Boa noite, Nath. A live de hoje é sobre um tema que diz respeito a todos nós, né? A todo mundo que habita, né? O mundo, o universo, né? Que é o tempo, né? Está Noélia. Olá, né? Olá, Noélia. Todo mundo que habita o espaço e o tempo, né? Enfim. Oi, Canela. Essa é a nossa convidada da noite para conversar com a gente. Canela, eu estou começando a explicar qual é o tema, né, da nossa live. Oi, Thiago. Oi, Nath. O tema é como ter tempo e nos sustentarmos no mundo. Ou como a falta de tempo nos torna insustentáveis. Oi, Silvinha. Vamos começar a conversar sobre a relação entre a sustentabilidade e o tempo, né? Afinal, a gente não consegue se sustentar na vida, no espaço e no mundo se a gente não consegue arrumar tempo pra gente, né? Pra se desenvolver. Estamos deixando a vida nos levar ou estamos tomando as rédeas de nossas próprias vidas? É uma pergunta que a gente deveria se fazer todos os dias e a cada escolha que a gente tem, né? Deixa eu voltar aqui. Canela, envia a solicitação para participar, que eu vou te adicionar aqui para entrar na nossa conversa. Gente, Canela, ela é astróloga, atua como astróloga desde 2014, mas ela tem uma formação muito variada, que é muito interessante, é muito rica, né, porque contribui muito para o trabalho que ela realiza. Ela é formada em História, licenciada em História, né, pós-graduanda em Narração Artística, entre outras coisinhas e outras experiências que acabaram fazendo Canela o que é. Canela vai falar um pouquinho sobre ela, mas antes da gente começar a live da gente, eu queria dizer algumas coisinhas para vocês. Vocês podem ficar à vontade, aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas. Vocês podem enviar as perguntas ao longo da live, ou podem escrever aqui nos comentários que a gente vai responder. A gente vai fazer, a princípio, uma live de 30 minutos, se a gente conseguir. Se a gente conseguir, né? Porque é o tempo, né? Os assuntos acabam, né, chamando um e outro, enfim. E a gente vai abrir também para outras pessoas, né, perguntarem outros assuntos, enfim, que ainda ficaram pendentes. Então, fiquem à vontade. Né? Existe uma setinha aqui embaixo, vocês podem compartilhar a live para outras pessoas entrarem, amigos que vocês acham que tem interesse no tema, certo? E, Canela, fica à vontade. Pode falar um pouquinho, né, sobre as duas perguntas iniciais, né, da live, que é como ter tempo, né, e nos sustentar no mundo, e como a falta de tempo, né, pode nos tornar insustentáveis, né, porque é aquela coisa, a gente tá focando a vida da gente, o dia a dia, só nas urgências, ou será que a gente está realmente dando valor àquilo que realmente importa? Obrigada pelo convite. Antes de qualquer coisa, Aline, eu gostaria muito de te agradecer pelo convite hoje, porque eu sei que hoje é um dia bastante potente de um nascimento de uma nova percepção sobre a vida, né? Eu sei que você acabou de passar por um processo de luto e que talvez isso esteja assim muito quente para você e muito presente. E eu também perdi recentemente pessoas e eu espero que com a experiência dessa pessoa que te é tão importante na tua família e a memória e a vida dessa pessoa que te é importante seja ao mesmo tempo fonte de aprendizado e fonte de seguir em frente com vida, honrando todas as pessoas que são importantes para você. Eu acho que
Eu fiquei me perguntando se a gente realmente tinha que manter o nosso compromisso hoje. Mas por se tratar de tempo, e você foi tão presente, não, eu vou manter, que eu acho que é uma honra poder participar dessa conversa hoje contigo, de um momento que é tão delicado e ao mesmo tempo tão profundo como presenciar a passagem de alguém na nossa vida. Então, assim, eu sempre torci para que a minha passagem fosse com festa. E aí, toda vez que tem a passagem de alguém perto de mim, eu tenho vontade também de fazer festa. Eu acho que a melhor forma da gente honrar é convidar as pessoas que estão aqui hoje para poder fazer festa com o domingo de vocês, que a próxima semana seja com vida e com motivos de sobra para poder celebrar a energia, o recurso, o tempo que vocês têm. Né? Eu acho que não existe melhor forma de honrar a passagem de uma pessoa que é importante para a gente, se não é vivendo com mais vontade, né? Com mais presença. E aí que vem o tema da gente. Eu acho que é muito potente esse lugar, porque na nossa história a gente nega o lugar do fim. Ao longo da... fui historiadora, então estou recuperando aos poucos o meu lado historiadora, porque eu achava que o historiador estava dentro do diploma só, ou da minha ação direta dentro da sala de aula. Eu não via outras possibilidades de trabalhar com história se não fosse dentro da sala de aula ou na pesquisa acadêmica. E, dada a impossibilidade das duas coisas, eu precisei criar uma canela fora desses dois contextos. Mas o tempo sempre me esteve presente, porque eu fui ajudar as pessoas a se organizarem a partir do tempo delas, produzindo eventos. Depois eu fui ajudar as pessoas a se organizarem, fui assistente pessoal. Então, de alguma forma, eu fui percebendo que existia, sim, o tempo como um recurso muito potente, principalmente para quem trabalha com criatividade e que sabe que o contexto artístico no nosso país depende demais de muitos recursos, mas o único recurso que está disponível para todo mundo é o tempo e é o que a gente menos observa passar. E a gente tem que lançar um olhar para outros conhecimentos, para a gente poder não ser mais vítima das escolhas que a gente faz, mas uma pessoa que toma uma atitude diante das situações. Para falar sobre como é que a gente lida com o nosso tempo, ou como é que a gente torna o tempo sustentável, a gente precisa pensar que é necessário fazer escolhas, que não cabe tudo. E nos últimos 20 anos, com o advento da internet, a gente nos vendem a ideia de que, ao ter internet e conexão ilimitada, o nosso tempo é ilimitado, a nossa atenção é ilimitada, e a gente já percebeu nos últimos 2 anos alguns sintomas de que não é bem assim que funciona. Tanto é que a gente tem falado muito sobre mindfulness, também isso na parte holística de autoconhecimento, mas também de minimalismo digital, de controlar quanto tempo você dedica nas redes sociais. E se você é uma das 6 pessoas que estão online agora assistindo, eu agradeço demais, porque de todas as outras coisas que você poderia estar fazendo agora, você escolheu ouvir a Aline e a Canela. E eu me sinto honrada por isso. Obrigada. Nós. Espero mesmo que, de alguma forma, vocês consigam tirar alguma coisa daqui, se inspirar e começar a semana com mais alegria, né? Bom. Até porque, Canela, a gente não precisa esperar a morte de alguém ou esperar algum sonho da gente falir para a gente começar a valorizar o tempo da gente no presente, não é isso? Calhou de ser isso, e eu acho que a gente tem que honrar as coisas como vem, né? Mas não precisa acontecer uma coisa tão grave assim para que a gente se dê conta disso. Que seja motivo para a gente se organizar e honrar aquilo que é mais importante para a gente. Bom, Aline, você tem alguma pergunta para mim? Faça perguntas, porque eu funciono melhor assim, que se deixar eu falo até amanhã. E é sempre ótimo escutar você falar. Então, assim, a vontade que dá de botar uma vidinha aqui, ó. Então, como é que é?
a vontade que dá de botar o ouvido aqui e ficar te escutando, né? Porque é muito bom. É, é. Pois é, Eu fui percebendo, eu acho que assim, eu estava falando sobre essa coisa de conexão e que nos últimos anos a gente foi adquirindo um péssimo hábito de achar que tudo é infinito, que a memória do nosso celular é infinita e se por acaso não for, a gente vai lá e compra uma nuvem, um espaço da nuvem, paga tantos por cento, tantos dinheiros no mês para poder ter um pouco mais de memória numa nuvem, que não é palpável, né? E a gente não está mais preocupado em deletar coisas do nosso celular periodicamente, porque tem nuvem, a gente sobe numa nuvem e a gente perde a conexão do olhar todas as coisas que estão ali guardadas, registradas no nosso celular e apagar simplesmente. E ter essa disciplina de eliminar coisas. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, quando foi a última vez que vocês tomaram qualquer decisão que foi pautada por um aplicativo? Por exemplo, como chegar até a casa de fulano? Vocês pesquisaram ou só o Google que resolveu para vocês? Quando foi a última vez que você lembrou um telefone de cabeça? Sabe? São essas pequenas coisas que vão tomando o tempo das urgências. A gente não consegue mais tomar a decisão. Qual é o melhor caminho para chegar até a casa tal? Qual o melhor lugar para... Se você vai para uma cidade estranha, você quer comer num lugar bacana. Qual é a probabilidade de você ir no risco e comer em qualquer lugar? Alternativa 1, vou no risco e como em qualquer lugar. Alternativa 2, vou no TripAdvisor e vejo qual é o melhor cotado dos restaurantes, e aí eu já vou naquilo que já está certo. A gente não tem mais se arriscado, a gente não tem mais... a gente está cada vez menos suscetível ao erro. A gente está cada vez menos suscetível a perder coisas. A gente não quer mais perder coisas, a gente não quer mais decidir coisas. A gente está delegando às máquinas que decidam para a gente. Até que a gente chega um ponto que a gente precisa... Acontece uma situação onde balança o nosso juízo, que deixa a gente fora do lugar, e você precisa seguir uma outra linha, porque se tudo aquilo que estavam dizendo para a gente, e a gente estava fazendo, né? Era só seguir que dava certo, não é? E de repente dá errado. E aí ou não atende à expectativa. E aí é a hora onde geralmente as pessoas vão procurar quem? Um oráculo, um astrólogo, né? Vão procurar alguém que possa fazer uma leitura da realidade a partir de um sagrado. Porque a partir do campo objetivo não dá sentido nenhum para isso. E aí, essa é a hora que a astrologia me ajudou, tem me ajudado muito, e tem não só me ajudado a orientar as outras pessoas, mas também a discernir aquilo que merece mais a minha atenção em detrimento de outras coisas. Então, quando foi a última vez que vocês olharam para todas as coisas que vocês tinham para fazer e falaram, eu escolho fazer isso? Ou olhou para todas as coisas que tinham para fazer e falou assim, eu tenho que fazer isso? Qual é a carga de energia que vocês estão depositando em uma dessas duas? Vocês percebem a diferença ou não? Quando é que as pessoas também elas param para escutar aquilo que elas gostariam de fazer, né? Porque eu escolho fazer às vezes entre as opções de escolha, às vezes nenhuma delas é aquilo que ela quer, de fato. Também tem isso, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam escutando ou preferindo escutar regras ou pedidos ou ordens, né, que na verdade elas querem atender outra pessoa, atender expectativas, né? Não necessariamente é realmente o que ela gostaria de fazer, aquilo que vai dar prazer, aquilo que vai dar motivação, é aquilo que vai deixar a pessoa em permanente ação, né? Ação por algo que ela gostaria de realizar. É verdade. Eu acho que tem muitas quebras aí. Precisa ter uns momentos onde a gente
dá uma quebrada a gente quebra a cara mesmo para poder parar para pensar se aquele caminho que a gente está seguindo é realmente o mais viável e a gente dá conta dele. E às Ó, a vezes não é só uma Silvinha questão de esforço, é saber se a gente dá conta dessa responsabilidade. Que a gente só vê aquilo que está no raso, aquilo que é percebido no palco dos outros. Mas a gente pouco vê quanto que a pessoa trabalhou nos bastidores para poder se apresentar daquela forma com o mundo. Uhum. A Silvinha Eu tá vi. falando aqui nos comentários que ela fez tudo que ela escolheu fazer hoje, né? E isso porque houve uma conversa, né? Porque a Silvinha, ela tem um projeto chamado Inovatalk e ela também entrevistou a Canela lá e esse assunto também surgiu Gente, por eu tô lá. famosa. Como é que foi? A Silvinha, depois da nossa conversa, passou a escolher? É isso, Silvinha? As Noélia, avaliações. obrigada por ter vindo. Quando foi a última vez que você escolheu fazer alguma coisa, Aline? Olha, essa live foi uma grande escolha. Eu tinha acabado de escutar a live da Silvinha e me bateu um insight, né? Peraí que eu tenho que chamar a Canela para a gente falar aqui sobre sustentabilidade, porque, gente, as pessoas, elas pensam que sustentabilidade é só meio ambiente, mas não é. Sustentabilidade é tudo que envolve a sustentação da vida no mundo. Então, existe sustentabilidade social, econômica, mental, né? Existe uma série de sustentabilidades e uma delas é o tempo. A gente precisa sustentar no tempo. Então, assim, a gente acha que a gente tem que deixa a vida me levar, vou um dia atrás do outro. Mas não é assim, gente. A gente precisa, a gente realmente precisa, o que a gente realmente quer, porque senão a gente não consegue realizar os sonhos da gente, né? Então, Uhum. assim, conversar Eu com cada um. vou, Oi? eu vou, eu achei muito interessante o teu convite quando você relacionou o que a gente estava falando de tempo e sustentabilidade, porque na astrologia a mesma esfera, a astrologia ela vai se organizando a partir de uma linguagem, né? Uma linguagem simbólica, é um texto. E nesse texto tem vários signos ali dentro daquele mapa, daquele desenho que as pessoas conhecem. E dentro de um daqueles símbolos ali, tem um que fala sobre tempo, sobre estrutura, sobre limite, e ele se chama Saturno. Saturno é o que todo mundo fala, que é o cara que coloca. Ele é um velho, ele é representado pelo tempo, e ele tem uma foice nas mãos. O mesmo que fala sobre estrutura, também está falando sobre limite. E eu achei tão interessante você ter falado sobre sustentabilidade, porque de alguma forma a gente está falando de tempo, que as coisas têm limite e que as coisas precisam estar organizadas de uma forma a pensar num propósito, né? Qual é o propósito de cada uma dessas coisas? A que é que eu estou atendendo? A quem eu estou atendendo? Para quem eu estou entregando o meu tempo? E, e a gente também tem que entregar, a nossa vida é um tributo ao tempo. Para que ela se desenvolva, para que aquele mapa se desenvolva, ele precisa de uma matéria-prima que se chama tempo. E se a gente não está alinhado ao tempo que a gente tem, de que as coisas têm começo, meio e fim, a gente está se desconectando totalmente da nossa natureza. E a gente acha que natureza é só a árvore, ou a grama, aquilo que a gente come, mas a gente se separa disso. E a gente precisa voltar a se reconciliar com o nosso próprio tempo de vida. E que coisa, né? A gente tem uma dificuldade tão grande de tomar decisão. E na raiz da palavra, decisão significa separação e morte. Então, tomar uma decisão significa matar alguma outra coisa que a gente acha que é legal fazer também. Tomar decisão significa dizer não. Dizer sim para uma coisa e dizer não para outra. E a gente tem,
nos últimos anos, quando a gente tem se separado muito da morte, do fim das coisas, de velar as pessoas dentro da nossa casa. Não sei se você teve isso nos seus antepassados, na tua família. Gente, o rito da morte era muito próximo. E à medida que a gente vai se modernizando, a morte foi ficando cada vez mais em ambientes estéreis, assim, dentro do hospital, fechado. O tempo do velório é aquela coisa curtinha e já a gente não tem o tempo para viver o luto, a gente não tem o tempo para poder viver o fim das coisas, porque a gente é levado a seguir na esteira rolante da velocidade, numa velocidade que não que vai contra a nossa capacidade de absorver o impacto. E a gente está sempre seguindo um estímulo novo, né? Mas esquece do nosso tempo físico, do quanto a gente precisa estar conectado com as coisas. E a astrologia tem me ajudado muito nisso, a encontrar o tempo para cada uma dessas coisas, apesar de o mundo estar sempre colocando a gente nessa esteira rolante da velocidade. Mas na hora que a gente percebe, opa, eu posso escolher. E na hora que você faz isso, eu posso escolher, é como se você tomasse a vida de novo contigo. E não o tenho que fazer, que é bem diferente. E aí você percebe os resultados práticos disso no dia a dia, né? A Sara, que ela colocou aqui nos comentários, né, que ter um tempo mais leve hoje na minha relação com o meu trabalho, com minha família, foi resultado de muitas escolhas. Acho que escolher é também um aprendizado, um amadurecimento. E é isso, né? Porque às vezes é como você falou, as pessoas não fazem mais escolhas, né? As máquinas fazem por elas ou outras pessoas fazem por elas. Mas a partir do momento que você começa a fazer e começa também a lidar com as dificuldades, porque às vezes você faz escolhas erradas, né? Mas é no lidar com essas escolhas erradas que você aprende o caminho, né? Certeiro, entre aspas, né? É aquela coisa, você aprende o seu próprio caminho, né? Não é um caminho que é esperado pelo outro, um caminho que é o seu caminho, é aquilo que você realmente gostaria, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe sustenta no mundo. A partir do momento, né, que você escolhe, que você coloca a responsabilidade em você, né? A gente, né, no caso, coloca a responsabilidade na gente, a gente começa a amadurecer. Eu acho interessante a gente ter tocado nisso, que me lembrou o que a gente estava conversando um pouquinho de abrir a câmera aqui para o mundo. A gente, vocês não sabem, mas a gente dá umas combinadinhas assim, e depois, na hora de fazer a live, a gente faz assim, outro assunto, começa de outro jeito. Mas eu vou pelo menos pegar uma coisinha que a gente combinou antes, que foi a Aline estava curiosa para saber como é que é a formação de um astrólogo. E ela falou assim, como assim? Você é aluna da Saturnália, mas você não está formada? Como é que é isso? E aí eu falei assim, na verdade, são 5.000 anos de história de astrologia de conhecimento. A gente vai morrer estudando. Eu vou ser aluna de astrologia sempre, né? Mas, antes de pegar isso como profissão, como ofício, como um dos meus principais ofícios, eu deixei eu estudava astrologia um pouco antes de entrar na universidade, e aí o conhecimento acadêmico me colocou, como se colocasse tudo aquilo como místico, esotérico, e, portanto, por ser uma ciência menor, não merece o nosso olhar, um olhar sério, né? E eu fiz eu posso chamar isso de erro, né, de ter colocado isso separado numa caixinha e esconder. Guardar aqui, não, isso aqui é uma coisa que é do meu universo íntimo. E seguir a cartilha do mundo como ele é, como ele tem se apresentado. Até que existe uma quebra de paradigma e sempre para o lugar onde eu ia retomar a minha conexão comigo, né, era sempre da leitura da mitologia, no estudo da astrologia. E aí eu falei assim, pera, se toda vez que quebra alguma coisa aqui e eu retomo para o mapa astral para me dar sentido, ou buscar o tempero e o ritmo para as minhas coisas, talvez isso não mereça ficar mais separado. E sim possa me ajudar a plantar um sagrado no mundo. Porque eu não conseguia, aí sim,
como isso era uma coisa que eu achava que tinha que ficar escondida, eu achava uma pessoa diferente do resto do mundo. Sabe aquele patinho feio que lê o mundo a partir de uma presença mística, mas encantada das coisas, do encanto mesmo? Nossa, fulano falou tal coisa bem na lua cheia. E a pessoa fala assim, lua cheia? Você tá louca, menina? E eu fazendo conexão com tudo aquilo que eu via e os movimentos da lua. Bom, exatamente esse lugar, essa forma de olhar para a realidade, que eu achava ser um defeito, que era motivo de bullying entre as pessoas, é exatamente aquilo que eu vou resgatar na minha história e vou tomar como meu, e é isso que me torna única. Poderia ter evitado o erro? Poderia, mas seria uma outra pessoa que estaria falando com vocês hoje. Não E estaria. talvez. Hã? Provavelmente não estaria, né? Porque você teria Não, tomado outro rumo. a gente tem baixíssima tolerância ao erro. A gente não tem se permitido errar. A gente não tem dado espaço para o erro ou para o atraso. E E é por qualquer isso coisa que que dá de errado, a gente fica muito desestruturado. E muitas vezes é por isso que as grandes iniciativas deixam de existir. Porque é no erro que existe o aperfeiçoamento. Então, muitas vezes na primeira queda, a pessoa desiste. E aí aquilo ali que poderia ser uma grande salvação, uma grande inovação, um grande produto, uma grande ação, morre sem nem ter nascido. É. Aí é que tá. A gente tem que juntar duas coisas. E eu acho que a astrologia também, desculpa, mas essa é a minha lente, a astrologia também resolve olhar isso. É para entender o tempo das coisas. Se qual é o tempo das coisas e para o que elas vieram. Que problema que elas estão resolvendo. Então, se eu estou desenvolvendo um trabalho que é de sustentabilidade, que é de educação, que é para falar sobre uma postura no carnaval, que é não jogar lixo no chão. A gente sabe que isso não vai se resolver em um carnaval e a gente sabe que isso é um tipo de postura a ser desenvolvida ao longo do tempo e que a gente não consegue resolver isso de uma só vez, numa única ação, num só carnaval. Que tem que ser uma atitude corrente entre um carnaval e outro. Que não se faz só dentro de uma data comemorativa, mas no intervalo entre uma data e outra é que a gente consegue organizar uma postura, organizar um olhar, ou que tipo de medida você pode fazer para prevenir que as pessoas joguem lixo no chão durante o carnaval. Ou quantos a gente tem falado cada vez mais sobre o não é não, né? Sobre o abuso, né? E o corpo da mulher dentro de contextos como o carnaval. Não é só no carnaval que a gente vai falar sobre a presença física da mulher na sociedade, a exposição do corpo dela como sendo objeto, mas é de um carnaval a outro para colocar esse tema na pauta, para que as pessoas, de alguma forma, vão percebendo que elas precisam lidar com essa situação de uma forma muito diferente de como se lidou com o corpo da mulher em contexto público de carnaval nos últimos 2000 anos. Porque a vida é real, né? O dia a dia é a vida real, o carnaval. São 5 dias. Ali é só Na verdade, são muitos mais dias, né? ali está só o espelho daquilo que a gente guarda de um ano para o outro, né? No intervalo entre um carnaval e outro. Alguém tem alguma pergunta? Eu fico perdida aqui. Eu vi que tem muita. A vida ciranda. Beijo, Silvinha. Fica bem. Eu não consigo acompanhar as pessoas conversando aqui. Deixa eu voltar aqui. Ó, a Silvinha, que saiu, ela botou assim: ninguém ganha somente. Quando se escolhe por algo, se perde também. Que é o que você falou, né? A gente sempre precisa aprender a dizer não para algo. Né? Vida Ciranda botou: a gente precisa passar por muitas frustrações
com as escolhas sobre o tempo, para saber lidar também com escolhas mais conectadas com nossa essência, autoconhecimento. Uhum. Oi, manhinha! A mãe entrou aqui na live. Olha, bem-vinda, manhinha. Mas então, é isso. Eu acho que a Sara, do Vida Ciranda, ela falou uma coisa que é isso que, na verdade, permeia muito dessa conversa, que é o autoconhecimento, né? É aquela coisa, para eu fazer uma escolha, para eu decidir o que eu vou fazer com o meu tempo, o meu presente, esse aqui que está na minha mão, isso que é palpável, porque a única coisa que é palpável é o que está na nossa mão, é o presente, é o agora, é o que vocês estão fazendo aqui, escutando a gente, vendo a gente, né? Então, a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja, porque muitas vezes eu sei que todos nós temos desejos e temos medos, né? A gente tem medo de tomar certas decisões, porque eu tenho medo disso, ou porque eu não sei fazer aquilo, ou porque fulano vai achar estranho. Mas minha gente, a vida é nossa, de quem é a vida, né? O que é que eu posso fazer para me sustentar aqui nessa vida? A minha vida ela tem que responder a mim. Eu tenho que ser responsável por isso, né? Eu tenho Eu, eu, que eu, eu gostaria de enfatizar uma palavra aqui que você usou e que a Vida Ciranda trouxe, que é autoconhecimento. É, eu só entendo o autoconhecimento a partir da ação. Com o tempo, fui percebendo que existe uma diferença muito grande entre se autoconhecer e virar um almanaque de si mesmo. Então, tem gente que vai para o tarô, que vai para o reiki, que vai para qualquer outra atividade mística, holística, porque ela está buscando autoconhecimento, mas ela não faz nada a partir daquilo que ela é. E isso é um perigo, porque você acaba virando um almanaque. Você conversa com a pessoa, não, porque meu ascendente, minha lua, meu Saturno. A pessoa entende, sabe tudo do meu, mas o que você faz a partir daquilo que você entendeu ser, que é? Qual é a relação que você faz ao lidar com o outro, com as outras pessoas que estão no teu entorno? Porque existe um risco do autoconhecimento que é só para colocar etiqueta. Ah, fulano só podia fazer isso, porque é leonino, né? E aí, pá, porque era isso. Agora, experimenta, por exemplo, não pensar no teu mapa, mas pensar em como é que está o céu agora. O céu agora está com a lua minguando, a lua em estado minguante está se esvaziando de luz, ou seja, ela está se recolhendo. Portanto, independentemente da lua que você carrega no teu mapa, quais são as coisas que estão ali no teu mapa de tarefas, de lista de coisas pendentes, que poderia se esvaziar junto com essa lua? E aí, você começa a olhar para cada uma das coisas que você se comprometeu a fazer e fazer de fato, e tirar da frente. E assim como a lua, você vai tomando uma decisão depois da outra e vai se esvaziando até que na próxima lunação, quando tiver uma próxima lua nova, a gente acompanha o movimento da lua, as fases da lua só para cortar cabelo, né? Está no tempo certo de fazer limpeza de pele, de cortar cabelo e tudo mais. Mas quem sabe se vocês puderem olhar para a lista de tarefas de vocês e perceberem aquilo que pode ser renovado na próxima semana de lua nova. Uma proposta que pode ser apresentada, vocês vão escolher, por exemplo, a lua crescente para cheia, porque aí eu estou com mais disponibilidade, estou com mais coragem, eu estou mais desenvolto, e aí eu posso me organizar para poder marcar aquela reunião naquela semana. A disponibilidade para estar com o outro pode ser melhor. E aí vem para a lua cheia, eu apresento isso, a lua cheia, está assim, está aqui digna, né? Estamos aqui, está todo mundo vendo. Experimentem fazer isso, não pensando no mapa pessoal. Lógico que ele é super importante, mas se a gente ficar olhando demais para o nosso mapa, vira narcisismo. E a gente não consegue fazer nada com isso. Experimenta olhar a partir daquilo que o céu está se apresentando agora, as fases da lua. Não precisa ser astrólogo, não. Que fase da lua que a gente está agora? A minguante.
gente, mas tem tanta coisa para botar em dia, para tirar da frente, que eu não quero mais saber. E vai lá capinar o teu quintal. Vai tirar o E é mato das coisas da tua agenda, as ervas É muito daninhas. interessante. É muito interessante que os agricultores, eles têm muita noção disso, né? Do tempo, dessa conexão entre o espaço e o tempo, né? Eles plantam, eles Uhum. colhem, eles têm um discernimento, talvez, eu não sei se é passado de pai para filho, ou se existe também uma sensação, eu não sei exatamente. Eu acho que tu pode falar um pouco sobre essa questão da natureza, né? Dessa conexão entre todos os elementos. Esse tipo de conhecimento só se dá na experiência direta com a terra, de observação, de aprendizado mesmo. Esse mês eu tentei e não deu. No mês seguinte, vamos ver como vai ser. Não sei, a estação muda, teve mais chuva, teve mais sol. O fato, Uhum. quem está na jornada de revisão, que as inscrições vão até hoje, Explica né? aí o que é a Mas jornada de revisão. Eu acho que o pessoal não sabe. o pessoal que tá matriculado na jornada de revisão, apesar de eu não ser nem agrônoma, nem ter trabalhado diretamente na terra, foi a experiência das histórias dos meus pais de trabalho direto com a terra que me ajudou muito a entender o tempo das coisas. E o quanto a nossa experiência urbana nos tirou completamente a noção de escolha, porque a lua tá boa para isso. Você Uhum. quem daqui já ouviu isso em casa? Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou cortar meu cabelo, vou fazer tal coisa, porque a lua tá boa para isso. Essa coisa da lua tá boa para isso ajuda muito a selecionar, a escolher. Então, qual é o momento mais adequado para começar uma conversa ou um novo projeto ou começar a terminar as coisas que a gente vai deixando para trás e encerrar ciclos. Porque, de novo, essa ideia de que a gente tem espaço para tudo, tempo para tudo, é um auto-engano. E quando a gente passa e olha para trás, geralmente isso acontece no final do ano, e a pessoa vai, nossa, já estamos em novembro, o que foi que eu fiz? A pessoa só apagou incêndio e começou coisas. Mas finalizar alguma coisa que realmente fizesse sentido na vida dela, ela foi deixando para trás, porque ninguém cobra isso. Geralmente as coisas que nos dão mais sentido e mais gosto para viver são aquelas em que ninguém vai cobrar a gente da gente fazer ou não. E se a A gente não gente, defender esse lugar, se nós não formos as primeiras pessoas a defender esse lugar que dá o ritmo, que dá o sabor para as coisas que fazem sentido para a gente, ninguém vai cobrar. E a maior parte das pessoas não pode. O que eu estou querendo dizer é que todo mundo tem uma coisa que o Alisson Vale, que é um dos meus mentores, ele fala muito sobre isso, que é todo mundo tem um propósito, mas não é todo mundo que vive dele. E isso é muito duro, porque todo mundo quer viver com o seu propósito, quer ser sustentado a partir daquilo que produz. Mas não é todo mundo que dá conta de esperar até que esse propósito realmente possa produzir frutos. Leva muito tempo. e E a gente resiliência, precisa né? se organizar com outras coisas. Às vezes o teu propósito é, sei lá, me fala aí qual a coisa que mais te dá sentido, que você mais gosta de fazer, Aline? Você Ai, fala, que nossa, eu estou em contato difícil. com o meu propósito quando eu faço isso, menina. Olha, eu acho que promover sustentabilidade para mim no meu dia a dia me dá muito prazer. E poder ajudar as pessoas. Porque Só é que como se a gente aquele. começar. Oi? Mas até que esse propósito possa te sustentar com contas pagas e conexão com a internet e organização do mínimo ali para você estar no mundo, existem uma série de outros conhecimentos e disciplinas e coisas que você precisa seguir. Porque ela Exatamente. não é dada, é conquistada. Esse lugar é conquistado, não é dado. Exatamente. Tem que ter muita resiliência, né? Uma palavrinha que assim a gente aprende só vivendo, né? É aquela coisa. Eu tenho que aprender, eu tenho que cair, eu tenho que levantar, eu tenho que tentar de novo, né? E tem que continuar, porque senão a gente não consegue realizar. Uhum.
Senão a gente não consegue viver o propósito. Não apenas viver de propósito, mas viver o próprio propósito, né? Porque às vezes é, é como você falou, aquilo ali não tá dando fruto e você começa, eu vou procurar outra coisa. E vou. Você vai trocando de canal, vai zapeando É. para saber qual é a próxima novidade. Uhum. E na verdade não Alguém era para daqui ser assim, né? queria saber se mais alguém tem alguma dúvida, queria fazer alguma pergunta para mim, senão a gente já pode ir concluindo por respeito ao tempo das pessoas que Eu estão acho, aqui assistindo a gente. eu acho que as pessoas podem perguntar, né? Se tiverem alguma pergunta. Eu acho que você pode falar um pouco da sua jornada, Canela, porque eu sou suspeita, porque eu já fiz uma jornada, né, no fim do ano passado, uma jornada da revisão. Uhum. E justamente porque eu queria revisar as coisas que eu tinha vivido ao longo do ano. Eu fiz o meu mapa astral também com Canela, né? Eu nunca tinha feito com um profissional para conversar sobre os elementos e poder me entender, me compreender e compreender a relação que existe entre a minha vida e os astros, né? Porque é uma coisa muito interessante, não é um mero esoterismo, né? Porque muitas vezes a gente pensa, não, é horóscopo de revista. Gente, é muito maior que o que a gente. O senso comum ele produz, né, de informação acerca de. Então, eu queria que tu explicasse um pouco mais sobre esse teu trabalho, Canela, porque acho que alguém pode se interessar também, né? Bom, a jornada de revisão, ela foi desenhada a partir de várias coisas que me incomodavam. Então, já começa por aí. Eu selecionei coisas para falar a partir de tudo aquilo que me incomodava. Primeira coisa que me incomodava profundamente era o fato de a astrologia ser vista como uma coisa separada da nossa vida. Então, a pessoa vai lá e fala assim, eu sou taurina, eu tenho a lua em câncer, eu gosto de comer e eu sou chorona. Esse tipo de leitura, eu achava que empobrecia muito a maneira como a gente poderia transbordar para o nosso dia a dia. Então, a gente coloca sempre na mão do astrólogo, da pessoa que está lendo o oráculo, a responsabilidade sobre aquilo que nos diz respeito. Eu fui lá, ele falou que eu tenho não sei o quê, não sei das quantas, não entendi nada. Essa postura que a gente tem diante do oráculo é como se a gente delegasse para aquele que a gente contratou para fazer a leitura, como o único responsável para dizer se aquilo vai estar favorável ou não. Posso dar um exemplo. Uma pessoa que eu atendi no final do ano passado, ela disse que há 7 anos atrás, ela passou com um astrólogo, e esse astrólogo falou que ela teria uma grande chance de viajar para fora do país e fazer especialização dela fora do país. E aí eu perguntei, e aí, você foi? Ela falou, não. Ela falou que ia aparecer, não apareceu oportunidade nenhuma, não aconteceu. Então, assim, a pessoa leva a questão para previsão, é como se o poder de decisão tivesse separado dela. E uma outra pessoa disse, logo eu vou ficar aqui esperando, quem sabe ver um convite aqui na minha mesa, esperar. Eu não criei um caminho ou oportunidade para isso. Então, foi o primeiro incômodo, da gente ver o contexto do oráculo como separado da vida. Mas, ao mesmo tempo, oráculo é oráculo e vida. Tem coisas que são feitas, aconselhamentos que são feitos dentro de um contexto de consulta, que dizem respeito ao sagrado daquela consulta. Então, a jornada de revisão era separada em duas partes. A primeira, a consultoria individual, a partir da leitura do mapa, onde a gente faz esse ajuste de bússola, essa aproximação com o tempo, com o ritmo, com o teu sabor, com a maneira como você olha para as suas coisas. Eu adoro quando eu consulto as pessoas, elas querem saber que tempero que elas têm. Assim, que gosto, você descobriu a canela na tua vida, eu queria saber o que eu posso colocar na minha. Assim, agora você vai ter a oportunidade de sair experimentando sabores para saber aquilo que combina um pouco mais com você. Qual é o teu ritmo, qual é o teu gosto.
Isso é muito bom provocar nas pessoas, sabe? Mas a segunda parte é como é que eu faço para me organizar dentro das minhas expectativas e dentro do meu tempo disponível. Então, a gente passa a olhar a astrologia de um outro lugar. O tempo cíclico da Lua, sobretudo os ciclos lunares, os projetos que a gente tem que duram uma estação de ano, que podem começar agora no início do outono, e a gente começa a se organizar e tem uma noção de uma estação para começar e apresentar e concluir dentro de 3 meses. E um ciclo maior, que é de 12 meses. Então, de todas as coisas que eu tenho para fazer aqui, o que eu posso sustentar ao longo de um ano inteiro? Porque eu sei que ele demora. E os ciclos de revisão, como as jornadas de revisão, foi criado para entender a natureza do tempo, que ele é cíclico. Ou seja, não é só andar para frente, não é só olhar, não é só acrescentar mais dinheiro no projeto para dar certo. Às vezes, olhar para o projeto e perceber que tem coisa que não está funcionando. Olhar com todo carinho e respeito para as atitudes e falar assim, nossa, não é sobre contratar mais memória no meu celular ou um plano. Se eu tivesse mais dinheiro para poder contratar uma secretária, para poder fazer essa parte que eu não acho legal. Às vezes é exatamente esse lugar de atender as pessoas que a gente mais vai entender com a necessidade delas. E foi no contexto de atendimento que eu percebi o quanto as pessoas tinham dificuldade de lidar com o próprio tempo. Tá bom, Canela, como é que eu coloco tudo isso em prática? Parece muito fácil quando a gente está no contexto de atendimento, mas como é que eu faço isso? Então, essa é a hora que a gente faz, que eu divido com vocês um pouco da minha experiência aqui com outras ferramentas que eu fui aprendendo em outros lugares para poder entender a astrologia a partir de post-it, por exemplo. Né? Cada post-it tem uma cor e cada cor tem uma tarefa, tem uma natureza para ela. E eu não posso colocar mais do que 2 post-its dentro do mesmo campo, porque eu não sou 2 pessoas, eu tenho o mesmo tempo. E isso dá uma noção material de que, neste momento, eu só consigo prestar atenção neste assunto. Quando a gente faz isso, a gente, de alguma forma, também faz um rito e começa a se levar a sério dentro do tempo que a gente tem, se aproximar dos nossos limites, sabe? Esse é o que eu consigo explicar para vocês agora. Acho que o negócio é só na prática mesmo. Se inscreva. Fica já um spoiler. Então, a Canela ela tem um perfil aqui no Instagram chamado Jornada Mais Leve, que através do qual ela fala um pouco do que ela faz no trabalho dela. E eu recomendo muito que vocês se inscrevam e acompanhem a Jornada da Revisão, porque vale muito a pena. Vocês vão fazer uma revisão com muito mais consistência, né? As pessoas fazem inscrição apenas uma vez e depois participam de todas as outras sem nenhum custo adicional. Isso. Então, eu acho que também vale super a pena, porque o conhecimento não é adquirido de uma só vez. Uhum. A gente tem que ir no ciclo e se revendo. Exatamente. Porque eu fiz a primeira, por exemplo, no ano passado. E aí, a partir da experiência que eu tive com ela, da experiência de revisar o meu tempo, de revisar como eu lido com o meu tempo, eu já vou conseguir rever agora. Eu vou rever a revisão que eu fiz. E é isso, sabe? A gente tem que sempre estar revendo, a gente tem que sempre, como é que eu posso dizer? Registrar, agir e rever. É um ciclo, né? Senão a gente fica também refém das escolhas que a gente faz. Pensar em revisão não como um lugar de perder tempo, mas revisão como um lugar onde a gente pode perceber que a gente muda a nossa maturidade diante das coisas e que a gente pode escolher fazer outras. E tá tudo bem. Que uma escolha não vai para o resto da vida. Né? Uma escolha é uma escolha. Você pode mudar de escolha depois, muda de opinião, muda de escolha, muda de roupa, muda de vida. Depende só da gente.
de mim, de você, de todos nós. E é isso. Vamos encerrar então, Aline, Vamos, Adri, para fazer o bem-vindo pessoal. agora. Mas você E pode agora eu rever quero aqui. que depois eu quero que vocês escrevam as coisas que vocês escolheram fazer conscientemente essa semana, para deixar a jornada de vocês mais leve, tá Olha aí. certo? E para deixar também a vida de vocês muito mais sustentável, né? Para que vocês consigam, né, se sentir inteiros aí na jornada de vida de vocês. Ok, minha Muito bem. gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem falar com a Canela no privado e podem falar comigo também se tiverem alguma sugestão de tema para a próxima live ou para alguma matéria. Estamos aqui à disposição. O que você está trabalhando aí agora? O que a nossa pegada está fazendo agora? Tem um projeto no Agora, ar. agora. Oi? Além das lives, você tá com algum projeto no ar, na nossa pegada? Então, eu tô produzindo. Essa semana eu anunciei uma novidade, né? Que é o site do Nossa Pegada, né? A gente está trabalhando agora para lançar aqui ainda neste semestre o site. A gente está começando a desenhar e a gente quer a colaboração. Inclusive, eu nem falei isso aqui abertamente, mas eu vou falar aqui na live. A gente quer a colaboração de vocês. Assim, eu falei que eu queria, mas eu não falei como, né? Ao longo dessa semana eu vou falar, né? Que a gente quer a colaboração de vocês. A gente quer saber o que é que os espectadores, né? Os seguidores e as pessoas que têm interesse na sustentabilidade, o que é que essas pessoas querem, né? O que é que essas pessoas querem saber? Como é que as pessoas querem consumir conteúdo voltado para a sustentabilidade do dia a dia? Né? A gente está fazendo essas lives aqui para poder também sentir um pouco das demandas de vocês. Né? A gente dá um pouquinho do que a gente gosta, mas também a gente quer ouvir o que, é que vocês gostariam, né? Então a gente está aqui para escutar, porque a gente não tem outra função aqui senão a gente dar aquilo que vocês precisam. Então estamos aqui à disposição. Ah, outra coisa é que. Ai, gente, não, ao longo da semana eu falo. Vamos começar a fazer revisão, então. Minha gente, muito obrigada pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Falar em nome da Jornada Mais Leve sobre tempo, falar em nome, falar sobre como a astrologia me ajuda a fazer as pazes com o meu tempo e me faz sentir uma pessoa muito grata, porque depois de 10 anos, né? Esse ano eu estou fazendo uma análise aqui. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada no ano de 2000. Estamos em 2020. Nos primeiros 10 anos da minha vida, eu dediquei a falar do tempo dentro de uma sala de aula, sobre a importância do tempo, a importância de conhecer a nossa história para a gente poder tomar uma decisão melhor. Quando eu saí da sala de aula, eu fui pesquisar outras coisas e trabalhar com outras coisas, mas eu percebi que continuei trabalhando dentro do mesmo propósito, que é sempre entender o nosso presente, reconhecer os padrões do nosso passado, para a gente poder tomar escolhas melhores e rumos melhores para o nosso futuro. E a gente faz isso aí agora. E eu me sinto muito grata, porque por mais que eu tenha trabalhado em diversas situações, eu não fiz outra coisa a não ser pensar o tempo e como a gente responde a ele a partir das decisões que a gente toma. E falar com vocês agora, receber o convite da Aline tão carinhoso, me deixa emocionada e me deixa muito grata, porque isso é sinal de que a gente tem aproveitado bem o nosso tempo. Num domingo, falar de uma coisa que a gente gosta muito, para começar a semana e ajudar as pessoas a se sentirem mais presentes nas decisões que tomam para a vida também. E eu quero que vocês sigam com isso, fazendo o melhor que vocês podem fazer com aquilo que vocês são. Sim. É isso Tá mesmo. certo? Isso. Canela, muito grata, muito, muito grata também a todos que estiveram aqui Um beijo presentes. para você. E até a próxima. Fica bem. Até mais. Um beijo para todo mundo da tua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.